Olá, você provavelmente já ouviu falar muito sobre liderança, não é mesmo? E liderança para você às vezes pode ser até um termo meio clichê, de tantas pessoas que já chegaram até você, de tantos treinamentos que você já fez, de pessoas dizendo para você que conhecem sobre liderança, que podem falar sobre liderança. Falar sobre liderança é muito mais do que apenas conhecer conceitos, mas sim ter vivência e experiência. A forma como eu venho trazer o termo liderança para você hoje é de uma forma como você jamais ouviu, viu ou sentiu em toda a sua trajetória profissional. Ser líder é muito mais do que simplesmente ocupar uma posição mais elevada numa empresa. É muito mais do que ter um cargo que remete a ter equipe. Equipes, muito mais do que equipes, elas precisam ser times. E é papel do líder formar times, desenvolver times, gerir pessoas, tirar delas, extrair delas o máximo que elas podem, o melhor que elas têm, ajudá-las a se desenvolver e alcançar os melhores resultados. Ganhar algo como liderança, como uma chance de exercer a função, uma função de liderança, é muito mais, como eu falei, do que uma posição, mas sim é um presente. É um presente que muitas pessoas não sabem como usá-lo. Mas por que não sabem? Muitas porque às vezes subestimam e acham que é simples, que ser líder é mais do que, não é nada além do que mandar fazer. E outras pessoas porque não sabem realmente que através de atitudes simples você pode sim extrair e conseguir atingir resultados fenomenais com o seu time, por mais heterogêneo que ele seja. Então eu te digo, se você ainda não pegou a sua água, papel e caneta, vai lá e pega, porque o conteúdo que eu tenho para passar para você hoje é fenomenal. Vamos lá. Deixa eu te contar uma história. Em janeiro de 2015, eu havia completado 2 anos como gerente de qualidade, trabalhando como gerente de qualidade em uma multinacional do ramo do petróleo. Nessa época, eu já havia feito várias coisas legais na empresa. Havia chegado nessa empresa como coordenador e já havia sido promovido a gerente. Já tinha conseguido desenvolver o meu time. Eu no início eu até brinco que eu era uma equipe, porque eu era sozinho. Só que nessa época eu já tinha pelo menos 3 a 4 funcionários, que devido ao tamanho da demanda e ao tanto de resultados que nós estávamos conseguindo trazer, eu já estava conseguindo nesta época formar times fenomenais. Neste dia, em janeiro de 2015, um belo dia, era um dia normal de trabalho. Eu estava na minha sala quando eu ouvi o meu diretor me chamar na sala dele. E lá eu fui. A queima-roupa, ele me deu o maior desafio profissional da minha carreira até então. Eu acho que nem ele imaginava o quanto isso representaria, não só para mim, mas para aquela empresa. O desafio que ele me deu foi de certificar a empresa em uma norma internacional que menos de 40 empresas em todo o Brasil possuíam. Uma norma que mudaria não só o cenário da qualidade, os processos da qualidade, mas os processos de todos os demais departamentos. A qualidade, ela já estava imbuída, já estava ali dentro de todos os processos. Mas o que a gente fosse fazer para mudar por causa dessa norma, nós precisaríamos mudar também, não só dentro do nosso time, mas em todos os outros times. Mais do que uma implantação de uma norma internacional, era uma mudança de cultura de mais de 300 funcionários que nós tínhamos nessa época. E um detalhe, nós tínhamos apenas 10 meses para fazê-lo. E, pasmem, nem eu, nem ninguém da minha equipe, ou ninguém daquela empresa conhecia esta norma a fundo. Mesmo assim, nós aceitamos o desafio e lá nós começamos. Os dias foram passando e eram treinamentos atrás de treinamentos, reuniões atrás de reuniões, envolvendo as pessoas, discutindo, alinhando conceitos, questionando, fazendo, sabe, aquilo tipo um trabalho de garimpo mesmo, de investigação, de tentar entender como que aquela norma funcionava. Era difícil, muito difícil, era árduo. Ficávamos, às vezes, até à noite, vários dias durante a semana, debruçados sobre papéis e sobre documentos e tentando entender como fazer aquilo acontecer. Algo que nunca havia sido feito. O meu time exausto, mas eu ali, com eles, mostrando para eles que eu estava junto, sendo exemplo para eles. O nosso time
passou a ser exemplo para todos os demais times da empresa. Aqueles departamentos que até então estavam arredios, não queriam mudar, pois toda uma implantação de uma norma nova, ela gera uma mudança grande, uma mudança drástica. Imagina, você chegar numa empresa onde as pessoas já trabalham há anos daquela forma e você chegar e falar, peraí, não podemos fazer assim mais, precisamos mudar. Era difícil. Pessoas irredutíveis, pessoas que nós tínhamos que olhar dentro dos olhos delas para poder dizer, confia em mim. Essa implantação dessa norma está vindo para mudar a história do seu departamento, está vindo para mudar a história dessa empresa. Nós precisávamos acreditar naquilo, por mais difícil que fosse. Dia 11 de dezembro de 2015, essa data não saía da minha mente. Era a data em que seria o último dia da auditoria pela qual nós passaríamos. Foram noites e noites em claro. Eu não conseguia dormir muitas vezes, ou mal dormia. No outro dia, pela manhã, quando eu chegava na empresa, eu estava exausto. Parecia que nem para casa eu havia ido, porque o trabalho não saía da mente. As ideias vinham a todo momento. Sabe quando você está dormindo e do lado da sua cama você deixa um papel com uma caneta? E eu fazia isso. Pegava o papel com uma caneta quando vinham as ideias e anotava aquilo. Mas eu vibrava. Eu vibrava porque eu tinha certeza de que um grande feito estava para acontecer. E não foi diferente. Depois de 10 meses árduos de trabalho, envolvendo as pessoas, para vocês terem uma ideia, a empresa não tinha, a estrutura dela era pequena e ela não tinha uma sala de treinamento grande, ela não tinha um anfiteatro. A maior sala que existia de reunião cabia no máximo 15 pessoas bem apertadas. Como nós treinaríamos 300 pessoas ali? Para vocês terem uma ideia, nós usamos o estacionamento da empresa. Isso é usar a criatividade e isso é fazer, né? É você atingir resultados com aquilo que você tem. Quantas pessoas colocam dificuldade e você não pode colocar dificuldade. Você precisa encontrar soluções onde elas existem e aonde elas menos aparecem. E nesse dia nós pensamos, vai ser no estacionamento. E alugamos uma tenda e era a tenda de treinamentos. Isso é um dos exemplos que eu estou dando para você de várias outras iniciativas que nós fizemos e que nós nos superamos. O maior desafio para mim, e por que eu estou te contando essa história, e ela é real, o maior desafio para mim é porque durante vários e vários dias eu me questionava, como eu vou conseguir fazer isso? Tá certo que não era só eu, era o trabalho de uma empresa inteira, mas eu era o líder dessa implementação. E foi buscando esta palavra que eu encontrei a resposta. Eu precisava ser líder. Eu precisava de verdade liderar este processo. Eu precisava de verdade liderar não só as pessoas do meu departamento, mas todas as pessoas daquela empresa. Fazer com que todas elas acreditassem nesse bem comum, que elas caminhassem na mesma direção e que assim nós conseguíssemos aquela certificação, o troféu. O troféu seria o certificado na parede, aquele certificado daquela norma, aquele certificado que, como eu já falei, poucas empresas no Brasil possuíam. E na cidade então onde essa empresa estava, tinha 2 ou 3 empresas apenas com essa certificação. Seria um marco na história. E assim foi. A semana de dezembro, a primeira semana de dezembro chegou, do dia 7 ao dia 11. 2 auditores, um brasileiro e um americano, dentro das nossas instalações, auditando, questionando, analisando documentos, pedindo provas, pedindo evidências, como se fosse nos chamando para a luta. E lá nós fomos, com todas as armas que nós tínhamos. Nós estávamos preparados, nós sabíamos o que nós tínhamos para fazer, porque nós havíamos trabalhado como um time, havíamos trabalhado juntos. E a auditoria assim transcorreu durante 5 dias, 4 dias e meio. Na sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2015, ao meio-dia, era o horário marcado da reunião de encerramento da auditoria. Como eu falei para você, nós não tínhamos uma sala de reunião, nós não tínhamos um anfiteatro. E o único lugar que nos coube foi reservar o refeitório da empresa. Já sabe, refeitório, quando tem aquelas mesas brancas grandes, com aqueles bancos de ferro, aqueles bancos redondinhos que ficam presos na mesa? Pois é, tínhamos ali uma meia dúzia de mesas, com mais alguns bancos, e era ali que nós íamos fazer a nossa reunião de encerramento. Faltava 5 para meio-dia mais ou menos e eu ainda estava louco, atordoado, andando para um lado e para o outro, resolvendo 1 milhão de coisas, quando até mim, um dos meus liderados, o meu braço direito do meu time, chegou para mim e falou assim, Ulisses, é chegada a hora,
Vamos para a reunião? E assim eu fui. Imaginem que a cada degrau que eu subia daquela escada que me levava para aquele refeitório, o coração parecia que ia sair da boca. Eu tremia, as pernas parecia que não tinham forças. Parecia que eu estava indo de verdade para o maior resultado que eu já podia ter alcançado na minha carreira. E era um resultado que, imaginem, se não desse certo. E assim nós fomos. Quando eu adentrei ao refeitório, eu imaginava encontrar poucos funcionários, porque todos estavam nos seus postos de trabalho. Pelo contrário, a empresa como um todo estava dentro do refeitório. Já viu Copa do Mundo? Estavam todos lá, final de Copa do Mundo, parecia um final de Copa do Mundo. Sabe quando a empresa coloca uma televisão e todos os funcionários se juntam na frente dela? Parecia isso. Quando eu entrei no refeitório, o ruído era imenso porque eram centenas de pessoas falando ao mesmo tempo, todas elas ansiosas por aquele resultado. Elas de verdade haviam comprado a ideia. Não era mais uma meta apenas do time da qualidade, mas era uma meta da empresa como um todo. Até hoje eu me arrepio quando eu lembro dessa cena. E assim que eu entrei e pedi a palavra, falei, boa tarde, vamos começar? E assim o silêncio pairou naquela sala, naquele refeitório. Todos atentos, os olhos nem piscavam, pessoas assim, vidradas no que aquele auditor tinha para nos dizer. E ele começou, frase por frase, dizendo o que ele havia percebido, o que ele havia constatado. E eu, no canto, parado, analisando aquilo, imaginando o que está por vir. E a cada frase que ele falava, aquela conquista se tornava mais próxima, aquela conquista se tornava real, cada vez mais real, porque as palavras, as frases que ele vinha proferindo eram frases positivas. Ele vinha mostrando que ele havia encontrado sim as evidências que nós precisávamos para ter aquela certificação. E a cada frase que ele falava eu mal podia acreditar. E eu, pelo contrário, eu mal podia esperar que ele acabasse de falar. E assim aconteceu. Até que ele proferiu a última frase que ele tinha. Ele disse, e assim nós recomendamos a certificação. Mais importante do que isso, o momento que mais me marcou nem foi este. Foi quando ele acabou de proferir essas palavras e disse, vou passar a palavra para Ulisses, porque eu acredito que ele tem algo a dizer para vocês. Imaginem você parado na frente de tantas pessoas. As pessoas, como eu disse, mal piscavam os seus olhos. E o primeiro ato que eu tive foi, eu pedi para que todos os integrantes do time da qualidade, do meu time, se colocassem de pé. Uma vez de pé, eu pedi para que todos viessem à frente. Imagina eles vindo pelas cadeiras até mim. E eu coloquei eles enfileirados ao meu lado, lado a lado, não atrás de mim, lado a lado, porque todos eles mereciam estar ali naquele mesmo lugar que eu. Todos eles mereciam estar no pódio. Aquele era o momento do pódio, o momento da vitória, e todos eles mereciam estar ali. Na verdade, a empresa toda merecia, mas aqueles integrantes do time da qualidade, eles eram os representantes de todo aquele feito. E assim eu proferi, eu tinha muito a dizer. E eu disse, mesmo entalado, como eu estou agora quando eu conto essa história, eu disse, palavra por palavra, eu agradeci a todos eles, a todas as pessoas, por terem confiado em nós, por terem confiado naquela meta e por terem me deixado liderar um projeto de tamanha magnitude. Quando eu finalizei dizendo, se algumas pessoas duvidaram que seria possível, a resposta está aqui. Nós somos certificados. Muito obrigado. Eu nunca ouvi uma salva de palmas tão prolongada em toda a minha vida. Foi um dos momentos mais lindos e mais mágicos que eu já vivi em toda a minha carreira profissional. Foi um projeto mais bacana de vários outros, mas foi o projeto mais bacana que eu já liderei até hoje. As palmas vinham e os olhos se enchiam de lágrimas. Não só os meus, mas sabe quando você olha para as pessoas e você percebe as pessoas também chorando? E no final as pessoas se abraçavam, literalmente como se fosse uma final de Copa do Mundo, como se tivesse saído um gol da seleção brasileira. As pessoas se abraçavam, as pessoas vibravam, as pessoas se parabenizavam. E assim nós fomos certificados. Aquele 11 de dezembro de 2015 ficou marcado na memória de todas as pessoas.
Em 2019, eu me desliguei dessa empresa. Me desliguei com muito orgulho por ver que até então aquela norma ainda estava implementada. Passávamos por auditorias todos os anos e mesmo assim saíamos vitoriosos. Até hoje essa empresa está certificada. Até hoje, várias pessoas que comigo trabalharam naquela época ainda estão lá. E até hoje elas me dizem: Ulisses, a cada canto que nós olhamos, nós percebemos você. Nós enxergamos você. Nós enxergamos o trabalho que você liderou e que foi feito nessa empresa. O seu feito está aqui, marcado para sempre. Muitas pessoas acham que é impossível realizar feitos como este. E você? Você hoje se encontra nessa mesma situação? Você hoje se encontra numa posição de liderança onde você tem um grande desafio a vencer e que parece impossível? Ou você hoje ainda não está numa posição de liderança, mas acredita que é possível sim assumir uma posição como essa? E é isso que você quer para você? Pois é, eu tenho a resposta aqui para você. O que eu vou te mostrar agora é aquilo que separa um líder extraordinário de uma pessoa que simplesmente tem a função de liderança, o cargo de liderança, a posição de liderança. Para pensar, não é nada bom, né? Não é nada, chega a ser, né, até difícil de conceber uma pessoa trabalhar por anos e anos e anos e não conseguir galgar um nível maior, não conseguir subir, sabe? Como a gente fala, subir, é o subir daquele sentido pejorativo de você, sabe? Subir níveis, é como se você estivesse subindo degraus dentro da empresa. E é tão difícil quantas pessoas você conhece, e às vezes você é uma destas, né? Que está há anos e anos galgando isto, buscando isto e não consegue alcançar uma função de liderança. Também não é nada sadio você já ter uma função de liderança, mas não ter o respeito do seu time. Você não conseguir extrair do seu time o melhor resultado, aquele resultado que você sabe que eles são capazes de fazer. É você não conseguir desenvolver o seu time. Isso é muito difícil, mas existe solução para tal. Eu sei como é se sentir assim, porque eu já me senti assim muitas vezes. Durante a minha carreira já são pelo menos 16 anos atuando em níveis de liderança. Já passei por N empresas, N organizações, de pequenas a multinacionais. Em números de liderados, somados todos eles durante esses 16 anos, são mais de 100. Ou seja, eu já vivi as mais diversas situações que um líder pode viver e olhe que eu sei que tem outras N situações que eu ainda vou viver. Mas o que eu já vivi até então, o que eu já vivenciei, me traz aqui uma bagagem que me permite te dizer: eu posso ser o seu mentor. Olha, se tornar um líder de alto nível vai te proporcionar tantas coisas maravilhosas que você mal pode imaginar. Ou, na verdade, você já até imagina, né? Mas não consegue vivenciar isso hoje. Vai te proporcionar ser reconhecido profissionalmente e pessoalmente também. Você pode se tornar inspiração para as pessoas. Não só para quem trabalha com você, mas inspiração para quem você quer bem, para quem está perto de você, para quem se orgulha de você, do seu trabalho. Pode te trazer benefícios que somente cargos de liderança possuem. E eu não estou falando de benefícios somente monetários, não. Eu estou falando da liberdade que você muitas vezes pode ter exercendo uma função como liderança. Você pode ter mais autonomia, você pode organizar os seus horários dependendo da empresa que você trabalha. Você pode desenvolver os seus times, né, e sair do operacional, trabalhar mais na parte estratégica. Você pode, com isso, sabe, conquistar feitos inimagináveis, feitos que você não conquistaria se você ainda estivesse na posição operacional, na posição mais administrativa, que de nada errado tem nisso, tá? Tem pessoas que realmente gostam dessa área operacional, gostam da área administrativa e não gostam de assumir uma função de liderança, mas creio que essa pessoa não é você, porque se você está aqui assistindo esse vídeo até agora, neste momento, e olha que tem muito conteúdo vindo aí, se você está aqui é porque você com certeza se interessa, e eu tenho certeza que o que eu tenho para dizer vai te agradar demais e vai mudar muito a sua forma de pensar a liderança. Para os meus mentorados, a minha missão é fazer com que eles saiam do estado atual e vão até o estado desejado. Que eles saiam de onde eles estão hoje e alcancem aquele lugar, aquele estado
desejado, sabe? Aquilo que eles desejam e que até hoje ainda se torna muito difícil, parece ser muito difícil, parece estar muito longe, mas não é. A minha missão como mentor é compartilhar com todas essas pessoas todo o conhecimento que eu tenho, toda a vivência que eu tenho, toda a experiência que eu tenho. Compartilhar os meus bastidores, as ferramentas que eu uso, os templates que eu uso, toda a minha rotina, mostrar como eu faço na prática durante todos esses anos, como eu já fiz e como eu continuo fazendo. Essa é a minha missão como mentor. E olha, eu vou te ser muito sincero. Até então, todas as pessoas que trabalharam comigo, como meus liderados, e que puderam provar um pouquinho daquilo que eu já pude compartilhar com eles, obtiveram resultados maravilhosos. Mudaram sim, do ponto, do estado em que estavam para o estado desejado. Às vezes não estão no último estado, ainda não conquistaram tudo o que querem, mas se seguirem à risca toda a estratégia e as ferramentas que eu possuo e que eu compartilho, com certeza conseguirão. Pode ser que a estratégia e essas ferramentas que eu uso não funcionem para você. Mas olha, de uma coisa eu tenho certeza, vale a pena arriscar. Como eu já te falei, muitas pessoas que resolveram provar disso, que resolveram aceitar o meu suporte, a minha ajuda, se beneficiaram demais. Demais. No máximo, o que pode acontecer com você, se você se arriscar e não for para você? O máximo que pode acontecer é você perder algum dinheiro, perder algum tempo, mas quantas decisões você já tomou na sua vida? Quantos investimentos você já fez e que não deram certo? Não decidir também é uma decisão. E às vezes você está adiando uma decisão que você já deveria ter tomado há muito tempo. Você pode dar um basta em tudo aquilo que tem te impedido de dar o seu próximo passo com a questão da liderança. E deixar de lado tudo o que já passou e construir uma nova história. Uma nova história que influenciará e que motivará e que mudará não só a sua vida, mas as de todas as pessoas que estão ao seu redor. A sua vida, dos seus liderados, da organização onde você trabalha, do negócio onde você é um líder, por exemplo. Às vezes você não trabalha numa organização, mas você é líder de alguma empresa. Você tem o seu próprio negócio e você pode mudar a história do seu negócio, mudar a história da sua família, mudar a história das pessoas que estão contigo, que veem tudo que você faz no dia a dia e que a partir de então começarão a te enxergar como aquela referência, como a inspiração, como a mudança, a prova viva da mudança. Vamos lá. Você sabe quais são os pilares que fazem uma pessoa se tornar um líder de alto nível, mesmo aquelas que acreditam que isso não é para elas? Pois é, então 6 pilares. 6 pilares que eu defini e que eu vou compartilhar com você neste momento. Estes pilares são ser, conhecer, comunicar, delegar, medir e agir. Ser. O que seria esse termo ser? Um líder, antes de fazer qualquer coisa, ele precisa ser. Um líder precisa ser, no mínimo, educado, ser transparente, ser honesto com as pessoas. Um líder precisa ser uma pessoa que se preocupa com as outras, ser uma pessoa que dá atenção às outras. Você sabe qual é a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir? O seu próprio nome. Imagine uma situação, você chegar na sua empresa, chegar onde você trabalha, e ao invés de você simplesmente dizer para o porteiro, para quem trabalha ali na portaria, olá, bom dia, você chegar e dizer assim, olá, Carlos, tudo bem? Bom dia, como vai você? Tem diferença? A tia do cafezinho, toda empresa tem uma tia do cafezinho, e geralmente elas gostam de ser chamadas de tia, não é? Mas mais legal do que você simplesmente dizer, ô tia, muito obrigado pelo café, é você complementar com o nome dela, é você saber um pouco da história dela. Já pensou você chegar e falar assim, olá tia Meire, tudo bem? Como vai você? Ó, muito obrigado pelo café. E a sua filha, que não estava bem na semana passada, como ela está agora? Perceba a diferença? Percebe essa diferença? O quanto que esse tato com as pessoas, o quanto que isto é importante, o quanto que você precisa ser primeiramente. Olha só, todos nós, independente de qual nível nós estamos, todos nós estamos sendo observados a todo momento. Agora eu te digo, principalmente
as funções de liderança. Quando você ocupa um cargo de liderança, você está sendo observado, não só pelo seu time, mas por várias outras pessoas da organização onde você atua. Mas vamos falar do seu time? O seu time te vê como um exemplo. Aquilo que você faz para eles é um exemplo. Se você fizer algo que não é tão bacana assim, eles podem vir a fazer também. Não é uma regra. Não quer dizer que se você fez, eles também vão fazer. Mas eles podem vir a fazer. E qual a moral que você teria para poder corrigir um ato deste, se você também o faz? Para a sua equipe, você é inspiração. Você tem que ser inspiração. Um líder tem que ser inspiração. Um líder tem sim que, antes de tomar qualquer ação, pensar se aquela ação vai surtir um efeito positivo ou negativo no time que ele atua, no time que ele lidera. Se você se torna um time de atitude negativa, se você é uma pessoa que não tem uma atitude positiva, você tem uma grande tendência de ter também um time negativo, de ter um time que blasfema, que reclama, que não acredita, que não confia. Então, este é o primeiro dos 6 pilares de um líder da mudança, de um líder de alto nível. Seja. A dica aqui é, antes de fazer, seja. O segundo pilar seria o conhecer. O que seria conhecer? Já viu? Às vezes você já viu algum líder, né? Algum líder de equipe falando isso, ou você mesmo é líder e já falou isso. Poxa, eu trato todos os meus funcionários da mesma forma. Eu dou a eles as mesmas condições. Eu dou a eles os mesmos recursos. E fulano de tal, ciclano de tal, não me entrega os resultados. Aí está o erro. As pessoas são diferentes, sabe? É utopia você esperar resultados iguais de pessoas diferentes agindo da mesma forma com todas elas. As pessoas têm os seus perfis. Você precisa, antes de mais nada, antes de você fazer qualquer ação com o seu time, né? Você precisa conhecê-los. Você precisa conhecer os integrantes do seu time. Você sabia que existem, não só conhecer os integrantes do seu time, mas conhecer os desafios que você tem dentro do seu time, também dentro do seu departamento para resolver. Sabe por quê? Vou te explicar. Você às vezes já deve ter ouvido falar sobre análise comportamental, né? E é sobre isso que eu vou falar aqui com você agora. Talvez você já tenha escutado estes 4 termos que eu vou te falar com outras denominações. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? As 4 denominações que eu gosto e que eu conheço são: existem 4 tipos de perfis. Existe o comunicador, existe o executor, existe o planejador e existe o analista. Vou falar um pouquinho sobre eles. Olha, só esse assunto daria para fazer várias aulas aqui. Mas não, eu vou resumir para você. Falar um pouquinho desses 4 perfis. Quem é o comunicador? O comunicador, eu me julgo comunicador, né? Mas acaba que todas as pessoas têm um pouquinho de cada uma dessas 4 características, mas um se sobressai. Um perfil desse é o que se sobressai. E um segundo com uma maior força, tá? Mas vamos falar aqui daquele que se sobressai. O comunicador é aquele que fala bastante, é aquele que adora se comunicar. É aquele que, se você colocar um caixote, ele sobe para falar. É aquele que sempre tem alguma coisa para colocar. É aquele que alegra o ambiente, que ele chega e que todo mundo sabe que ele chegou. Já viu aquele que chega na reunião, ele chega atrasado, ele já chega, opa, cheguei atrasado, mas opa, já começou, e ele interrompe, e ele às vezes ainda pergunta, quer um cafezinho aí? E aí? Ele gosta de agradar as pessoas, ele gosta de estar com pessoas. Para ele não tem razão uma organização, processos, etc., se não tiver pessoas. Ele é aquele que muitas vezes está sonhando, né? Ele é o sonhador, ele pensa em um monte de coisas. Você fala com ele assim, precisamos fazer um evento, ele já está pensando como é que vai ser o tamanho do evento, se vai ter balões, se não vai, se vai ser telão, se não vai, e às vezes é uma coisa mais simples que precisa ser feita. Mas é aquele cara que motiva, aquela pessoa que puxa, aquela pessoa que tem, sim, um grande perfil de liderança. Esse é o comunicador. Qual é o risco, né, que o comunicador pode ter na sua rotina? É de não acabar muitas coisas. Porque com essa questão, com esse perfil sonhador, ele começa muitas coisas, ele tem muitas ideias, ele tem muitas iniciativas e às vezes pouca acaba ativa. Ele quer trabalhar 10, 20, 30 coisas ao mesmo tempo, só que é humanamente impossível.
você vai perceber que todos os 4 perfis, eles têm sim os seus pontos muito fortes e positivos e ele tem os seus pontos de melhoria. Os pontos fortes nós já falamos aqui do comunicador e o de melhoria é este que eu acabei de te falar. E o executor? Tem vários outros de melhoria também, tá? Mas eu estou resumindo aqui para você nessa aula. E o executor? O executor, como o próprio nome já fala, ele executa, ele faz, ele cumpre meta. Ordem dada, né, é ordem obedecida, né? Se você chega para ele e fala, precisamos agora arrancar essa cerca. Ele arranca a cerca com grama, com planta, com flor, com tudo que for possível, mas ele vai arrancar a cerca. Qual que é o, sabe, aquele cara que é focado em meta, ele é focado em execução. É aquele que se você começa uma reunião com ele, começa assim, olá, tudo bem, bom dia, e aí, como é que foi seu final de semana? Ele já tá para morrer, porque o negócio dele é papum, é direto ao ponto. Esse é o executor. Você provavelmente conhece alguém assim. Qual é o ponto de melhoria que ele tem? É justamente por esta fome, por esta vontade de executar, ele às vezes atropelar processos e pessoas. Claro que não de forma intencional. Pelo contrário, a intenção dele é a melhor no mundo. Mas é ele às vezes deixar de lado e não perceber que às vezes as ações que ele está tomando, a forma como ele está fazendo, ele está incomodando, está machucando, está ultrapassando, está passando o carro na frente dos bois. Esse é o risco que o executor tem. Quem é o terceiro? Planejador. Planejador, veja se você é assim, talvez você é essa pessoa, ou se você conhece alguém assim. Missão dada também é missão cumprida, só que na velocidade dele. Ele é aquele que tem os passos todos planejados. Ele é aquele que monta cronogramas, que monta etapa por etapa, que ele não começa a executar alguma coisa se ele já não souber, ou se ele já não tiver uma ideia do que ele tem que fazer na próxima semana e na outra e no próximo mês, ou seja, ele vê o início e ele vai até o fim. Ele já tenta planejar tudo o que ele... Sabe uma pessoa que é bem planejador? Aquele que vai fazer uma viagem e que aí ele vai lá e ele planeja a viagem dele inteirinha, do início ao fim. Ele já sabe onde ele vai descer, que ônibus ele vai pegar, que voo ele vai pegar e aonde ele chegar, qual lugar que ele vai visitar primeiro. Sabe? Esse é o planejador. Esse é o planejador. O ponto positivo é que ele termina praticamente tudo o que ele começa. Ele termina, só que na cadência dele, no tempo dele, na velocidade dele. O executor quase morre quando ele trabalha junto com o planejador muitas vezes, porque o executor quer tudo para ontem. E o planejador, você quer matar ele, é passar o carro na frente dos bois. Só que percebam que o ponto de melhoria dele é, às vezes, tanto o planejamento atrasa um pouco a execução. E o projeto, e a meta, e aquilo que precisa ser entregue, ela vai demorar mais do que devia. E às vezes você precisa de mais agilidade. E o analista? Quem é analista? O próprio nome já fala. É aquele que analisa minuciosamente tudo o que ele faz. Você quer ver uma ótima atribuição para você dar para um analista? Controlar dados, controlar indicadores, controlar as planilhas, os números, aquilo que você precisa, os relatórios. Poxa, eu vou ter que emitir um relatório para a diretoria, esse relatório é importantíssimo. Quem que você pode pedir para fazer esse relatório? O analista. Porque ele vai conferir 10 vezes, se for preciso. Quando ele te entregar uma informação, quando você recebe uma informação de um analista, você pode quase que confiar, quase que de olhos fechados. Porque a chance de erro ela é mínima, porque ele se preocupa exatamente com este nível de detalhe. Ele se preocupa em garantir, né, de que aquela informação que ele está passando ela é correta e de que não vai ter furos. Mais uma vez, um dos pontos de melhoria dele, dos pontos de melhoria é justamente essa questão desse perfeccionismo. É ele, às vezes, não permitir errar. O analista, quando ele comete um erro, e cometer erros é normal, todo mundo comete. Mas o analista, quando ele comete um erro, ele quase que não se perdoa. Ele não consegue aceitar aquilo de bom grado. Ele não consegue porque justamente ele mira tanto no perfeccionismo que às vezes que ele acha, né, que errar não é possível ali. E isso precisa ser corrigido, porque todas as pessoas precisam ter ideia, ter noção de que elas podem errar sim. Está vendo? Eu estou te dando aqui 4 exemplos. 4 exemplos de perfis comportamentais que existem e te falei algumas características. Essa questão de análise comportamental, existem técnicas, ferramentas, estratégias
que a gente conhece e vai a fundo, para você conhecer as pessoas que trabalham com você e, mais importante do que isso, para você se conhecer. Para você se conhecer e montar um plano de ação para você saber quais são os pontos de melhoria que você tem, quais aqueles pontos que você precisa tratar e quais são os seus pontos fortes. E pegar esses pontos fortes e enaltecê-los. Massa, né? Agora, lembra que eu falei, né? Ser, conhecer e comunicar. O comunicar, ele está envolvido em todos os 6 pilares. Você vai perceber que ele está envolvido em todos os 6 pilares. Sabe por quê? Como é que você se comunica com essas pessoas que têm perfis diferentes? De formas diferentes. Você precisa, de forma geral, adequar o seu discurso para o público ao qual você está indo falar, ao qual você está indo transmitir qualquer informação. Quando você vai fazer uma apresentação, por exemplo, para a diretoria, é um tipo de discurso, é um tipo de informação, é um tipo de comunicação, é uma forma que você precisa se portar. Quando você vai apresentar essa informação para um time operacional, por exemplo, a abordagem já é diferente. A informação é a mesma, mas a abordagem precisa ser diferente. Você precisa falar para eles de uma forma que eles compreendem e que eles aceitam, e que eles entendem, e que eles gostam de ouvir. Existem termos, às vezes, que eles não conhecem esses termos, não é isso, mas existem termos que para eles soam de uma forma muito melhor do que quando você vai falar, por exemplo, com um nível de diretoria, com o seu próprio time. Você vai conversar com seus funcionários. Você já viu quando você chama um funcionário, ou se você não exerce liderança ainda, você como liderado, às vezes você já passou por isso, o líder chama todo mundo, explica o assunto para todo mundo de uma única forma e não se preocupa às vezes em saber se todo mundo realmente entendeu. Às vezes aquela forma como ele explicou, ele foi mais objetivo e tal, alguém que é executor dentro da sala já falou, opa, já entendi, estou indo e vou executar. Às vezes o planejador está lá assim, ó, sofrendo, falando, meu Deus, eu não entendi, qual é o próximo passo? Entende isso. Às vezes o analista, se você pedir o analista para fazer uma coisa e não der para ele o nível mínimo de informações que ele precisa analisar para te dar o resultado, ele vai pirar e não vai fazer. Se você pegar um comunicador e colocar ele para ficar fazendo aquela mesma tarefa repetitiva durante dias, ele não vai aguentar. Ele não vai te entregar esse resultado, porque não é o perfil dele. Entende como que comunicar é algo que é importantíssimo para o líder, se não é uma das principais, se não é a principal característica, né, a habilidade que um líder tem que ter. E o líder tem que desenvolver a sua comunicação a todo momento. Oratória, postura, formas de falar, adequar o discurso. Quantas coisas existem. Comunicar não é somente falar. Às vezes você, na hora de comunicar, você vai precisar escrever, vai precisar ir para uma lousa. Tem pessoas que entendem, né, que captam mais rapidamente a informação simplesmente te vendo. Né? Precisa estar na sua frente, vendo você. Quase como uma leitura labial para conseguir capturar. Tem pessoas que captam apenas lendo alguma coisa. Você mandou um e-mail e a pessoa está lendo e já entendeu. Tem pessoas que não. Tem pessoas que você literalmente precisa desenhar. Não é porque elas são menos inteligentes, claro que não. É porque existem formas de capturar. Eu mesmo estudo rabiscando. Eu estudo rabiscando. É quase impossível você me ver estudando apenas lendo alguma coisa. E as pessoas são assim. E os líderes precisam entender que se eles têm pessoas diferentes nos seus times, eles precisam se comunicar de forma diferente com elas. Até mesmo porque a gente entra agora no 4º pilar, que é o da delegação. Já ouviu falar sobre delegar? Delegar não é... Muita gente acha assim, delegar é fácil. Delegar é eu pedir para as outras pessoas fazerem aquilo que eu não quero fazer. Isso é delargar. Isso não é delegar, isso é delargar. É quando você simplesmente entrega. Olha, pega e faz para mim. Isso não é delegação. Delegação é, primeiramente, se comunicar de forma assertiva. Chamar o seu liderado e explicar para ele no nível de detalhe que ele precisa para poder entender o que você está pedindo para ele. No final, as expectativas têm que estar alinhadas. Ele tem que ter tido o mesmo entendimento que você tem daquela tarefa. Você precisa garantir que, independente de qual é a forma de comunicação que você vai usar, que ele entendeu o recado e de que ele é a pessoa apta a fazer aquilo. Lembra? Quando há alguns minutos eu falei, se você vai colocar um comunicador para fazer uma tarefa repetitiva, não vai dar certo?
vai durar por pouco tempo. É isso. Às vezes as pessoas acham assim, delegação eu pego uma tarefa que tem para fazer e eu entrego para qualquer pessoa do meu time. Desde que eu explique corretamente, ela vai fazer. Não é assim. Às vezes as pessoas até vão fazer, mas o resultado que você vai receber não é o resultado esperado, nem por você, nem pela organização e nem por ela. A pessoa às vezes vai, sabe? A pessoa, ao invés de você motivá-la, dando um desafio para ela, porque delegar também é desafiar. É você, entregar para a pessoa, não é aquilo que é simplesmente só coisa fácil de fazer. É você entregar para ela projetos, dar para ela a chance dela liderar projetos, dar a chance dela fazer algo que às vezes ela nunca fez, mas que analisando o perfil dela, você sabe que ela tem condições de fazer. Quantos funcionários deixam as empresas não porque a empresa é ruim, mas sim porque não se sentem desafiados? Quantas pessoas você já viu, às vezes saindo da empresa que você trabalha, e a pessoa coloca um e-mail assim, de despedida e tal, e no final ela põe assim, estou indo para um novo desafio. Já viu isso? Muitas pessoas usam a palavra desafio como clichê, né? Mas muitas estão indo de verdade para um novo desafio, ou pelo menos para o primeiro deles, porque passou muito tempo naquela empresa e nunca foi desafiada. Entenda, claro, existem perfis diferentes, como nós falamos, mas a grande maioria das pessoas querem ser desafiadas, querem ser reconhecidas, querem ser responsáveis por grandes feitos. E cabe ao líder entender isto, enxergar isto, pegar os desafios que ele tem como um todo para o departamento dele e distribuir, delegar, para que seu time consiga ajudá-lo. E aí a gente parte para o quinto pilar, que é o medir. Adianta você delegar e olha, agora está tudo bem, já entreguei, fulano está fazendo, ciclano está fazendo, daqui a pouco vão me entregar. Não é bem assim. Entenda uma coisa, assim como você, como líder, ou você que almeja ser líder, tem tantas atribuições, tantas coisas para fazer na sua rotina, e se você não tiver uma forma, um planejamento, uma rotina de follow-up, de acompanhamento, você pode se perder e deixar de fazer. Entenda que assim também acontece com o seu liderado. Você, às vezes, já delegou tanta coisa para ele e ele tem o medo de dizer não, que é um outro ponto de melhoria que a gente fala bastante durante a mentoria, como tratar essa questão do dizer não. Ele às vezes tem este medo de dizer não e ele está só acumulando coisas. E você está crente que ele vai entregar. E chegando o dia, ele mal começou. O trabalho não evoluiu como deveria. Qual é o papel do líder? Você não espera o final. Você não espera o prazo final chegar para poder dizer, e aí, está pronto ou não está? Você precisa medir. Líder que é líder tem números. Ele exige do seu time que tenha números. Eles criam os números, Eles mexem até achar os números que eles precisam para representar aquela iniciativa que eles têm para fazer. Ele analisa relatórios, ele analisa gráficos, ele faz reuniões periódicas com o seu time, em reuniões individuais ou em grupo, mas ele nunca é pego de surpresa. Ele sabe como está andando. Notícias ruins chegam para ele primeiro, porque mesmo que as pessoas não queiram dar, os números dizem para ele. Então, medir. Eu sou apaixonado nesse pilar. Eu gosto muito. Todos os lugares que eu já trabalhei até hoje e onde eu ainda trabalho, todas as pessoas que conversam comigo, que trabalham comigo já sabem. Poxa, quer agradar o Ulisses? Dá um gráfico para ele, dá um plano de ação para ele, dá uma métrica para ele, dá um número para ele. Porque os números dizem muito. Às vezes você quer fazer um relatório de 10 páginas, coisa que um único gráfico diria. Um único gráfico responderia. E muitos líderes até hoje teimam em não ter números, em não medir, ou não sabem fazer. E aí, a gente chega no sexto pilar que, depois de tudo isso, depois de você ser líder, depois de você conhecer os seus processos e o seu time, depois de você se comunicar, se preocupar com comunicação, depois de você delegar de forma objetiva, assertiva, e depois de você medir e ter os dados em mãos, você precisa fazer o quê? Uma das maiores dificuldades de todo líder é a tomada de decisão. Tomar decisões não é fácil. E na grande maioria, essa incumbência fica com o líder.
tomar decisões legais, decisões boas, por exemplo, elogiar alguém, promover alguém, fazer uma apresentação de um resultado que foi fantástico, que a meta foi alcançada. Sabe, dar boas notícias? Mas também existe a tomada de decisão que não é tão boa assim. Tomadas de decisão que envolvem feedbacks não tão positivos, todos construtivos, mas não tão positivos, né? Que envolvem inclusive demissão de algumas pessoas, mudança no quadro, mudança organizacional. Ele tem que prestar contas, né? Apresentar resultados para sua chefia imediata, etc., que não foram tão bons assim. E aí, nesta hora, o agir, o sexto pilar é o agir. Agir, tomar decisão, envolve muito, mais uma vez, a comunicação. Quando você vai agir, eu costumo dizer que o líder ele não desiste do seu liderado de primeira. Não é porque o liderado errou uma vez que, poxa, ele já não serve para trabalhar comigo, eu não posso ter ele. Não é assim. O líder não desiste de ninguém de primeira. Ele desenvolve pessoas. Né? Mas também, eu costumo dizer que tem que saber o limite. Né? O líder também não pode continuar, como diz o ditado, batendo, né, dando murro em ponta de faca, numa já tragédia anunciada. Naquilo que ele sabe que não está legal. Ele precisa rever a rota a todo momento, se preciso for. E isso é tomada de decisão. Isso é agir. E agir é muito difícil. Agir é muito complicado. Mas é totalmente necessário. É fundamental. Não existe líder se não houver tomada de decisão. Um líder precisa tomar decisões. Um líder precisa agir. Percebe que de tudo isso que eu falei com você, não é fácil ser líder. Mas desde que você tenha as ferramentas adequadas, desde que você tenha direcionamento, desde que você tenha estratégia, desde que você tenha planejamento, desde que você tenha do seu lado uma pessoa que conhece a fundo, que tem vivência, que tem experiência, isso se torna mais fácil. Você percebe que, às vezes, até hoje, para você era impossível se tornar um líder. Às vezes, esse desejo está ardente aí no seu coração. Você já caminha com ele há muito tempo, de querer ser líder, de querer. Você já viu quantas vagas você viu abrindo, às vezes, na empresa que você trabalha, vagas de um nível acima do seu, e você sequer pôde se candidatar, porque não tinha as características, as habilidades que um líder precisa ter. Ou você chegou a se candidatar, chegou muito próximo dela, mas perdeu por não ter alguma dessas habilidades que eu te disse. E elas são habilidades totalmente, que você pode totalmente desenvolvê-las. O sucesso é treinável, a liderança é treinável. E você pode treinar, você pode aprender. Nunca é demais, nunca é tarde para isso. E é aí que eu trago para você uma grande oportunidade. Nessa minha aula de hoje eu trago para você uma grande oportunidade. Se você entrar na minha página de vendas aí agora, abaixo do meu vídeo, tem aí um link para você fazer uma aplicação. O que seria essa aplicação? É você se aplicar e me dizer assim, Ulisses, lá vai ter os campos. Para você dizer, Ulisses, eu gostaria muito de participar da sua mentoria. Ulisses, mas que mentoria? Que até então você não havia dito. Em detalhes. Pois bem, eu criei a mentoria em liderança, chamada Líder da Mudança. Essa mentoria ela é pautada nestes 6 pilares que eu acabei de te falar. É uma mentoria prática, uma mentoria onde eu vou te mostrar todos os meus bastidores. Eu já falei há algum tempo atrás que eu vou te mostrar os bastidores, os checklists, os templates. Eu tenho casos e casos e casos. Sabe? São 16 anos atuando como líder. Fora todos os anos que eu já trabalhei nas empresas como liderado, onde eu também observava isso. Quando eu ainda não era líder, eu observava. Poxa, como é que esses líderes fazem? Eu aprendi o que ser feito e o que não ser feito. O que se deve fazer e o que não se deve fazer. Eu aprendi isso. E aí chegou num ponto que isso transborda. Isso transborda. E que eu quero compartilhar com você. Eu quero impactar verdadeiramente a sua vida. Eu quero de verdade fazer você sair do estado, do estado atual que você está hoje para o seu estado desejado. Fazer você se tornar um líder. Um líder respeitado. Um líder que é inspiração. Um líder que é exemplo. Um líder que tem ferramenta.
um líder que tem método, um líder que tem estratégia, um líder que não fica batendo cabeça, um líder que em pouco tempo... Olha só, eu vou falar já de uma vez. Tudo isso que eu estou te falando é assim, são 12 parcelas de R$ 199. Você falou isso, 12 parcelas de R$ 199. Isso é menos de R$ 7 por dia. À vista é R$ 1.997. É menos ainda. Nossa, Luiz, R$ 2.000, R$ 1.997. Deixa eu fazer um paralelo para você. Uma faculdade particular, uma pós-graduação de bom nível, é no mínimo R$ 1.000 por mês. Nós estamos falando de 12 mil no ano. Quanto tempo uma pessoa leva para se formar? E quantas pessoas, talvez você é uma dessas, que ficou 4, 5 anos numa faculdade, esperando que quando saísse dela, você teria as respostas para tudo que você precisa. E aí você se formou nessa faculdade. Já tem algum tempo. E isso não te fez líder na empresa onde você trabalha. Você se formou na faculdade, você fez uma pós, você fez uma especialização. E isso ainda não te ajudou a conquistar respeito do seu time, da onde você lidera, do empreendimento que você tem. E aí eu estou te falando de uma mentoria onde eu vou olhar a fundo, com lupa, binóculo. Eu vou estar do seu lado, entendendo a sua situação, a sua, e de mais ninguém. Eu vou estar atendendo a sua. Quando eu estiver atendendo você, é você. A mentoria é com você. Eu vou estar olhando no detalhe, falando, vem cá, me explica, quais são os seus desafios? Você já é líder ou não é líder ainda? Você já já exerce uma função de liderança ou ainda não? O que você quer? Qual é o seu estado desejado? Quais as dificuldades que você enfrenta hoje? Me deixa te ajudar? E eu te garanto, eu tenho convicção de que em muito menos tempo, você já vai ter dado um salto gigantesco na sua carreira. Para pensar, em pouco tempo, você sendo aquele líder que você sempre almejou, para um investimento tão pequeno como esse, de ter alguém que tem experiência, que tem vivência na área, sentado do seu lado, te ajudando. Então, não perde mais essa chance. Essa pode ser a oportunidade que não vai voltar. Quantas oportunidades você já deixou passar e você não abraçou? Quantos investimentos você já fez? Quantos cursos você já comprou? Muitos e muitos cursos. Quantas aulas você já assistiu? Quantas vezes você já entrou na internet para ficar assistindo vídeos de pessoas diferentes, muito boas, claro, mas que cada uma traz um método, cada uma traz uma forma de fazer. E isso não te trouxe o resultado que você almejava. Então eu estou aqui para trazer para você essa oportunidade de você sim poder fazer a sua aplicação. Fazendo a sua aplicação, eu vou analisá-la. Eu vou ver se você está apto a fazer parte da minha mentoria. Se você está apto a poder evoluir comigo nesse ponto. E vai ser um prazer imenso ser o seu mentor. Eu espero verdadeiramente que essa aula de hoje, que tudo que eu trouxe para você, nesses minutos aqui de apresentação, possam ter sido muito valiosos. Só te digo uma coisa, se em poucos minutos tem tanta coisa para aprender, foram traçados tantos conhecimentos, tanta experiência, imagino que eu posso fazer por você, olhando o seu estado desejado, olhando você, onde você está hoje e te fazendo, se teletransportar para esse próximo passo. Legal? Grande abraço, te vejo no próximo nível. Preencha a aplicação. Até mais. Tchau.